Ora, ora, ora. Senhor presidente, chegamos aqui no dia 1º de janeiro de 2005. Estava eu no primeiro mandato. Iniciamos os trabalhos em março de 2005. A provocação pela confecção do nosso plano diretor também surgiu dessa casa a partir da compreensão nossa sobre a importância desse instrumento, desse norteador do desenvolvimento urbano da nossa cidade. Naquela ocasião, já em março daquele ano, nós propusemos um projeto de resolução, e esse projeto de resolução acabou gerando a Comissão de Desenvolvimento Urbano, Econômico e Meio Ambiente desta casa. Comissão essa que foi presidida por mim durante 2 anos. E a essa comissão foi dada a responsabilidade da condução da parte legislativa, da fase legislativa do nosso plano diretor. Eu participei das audiências do Poder Executivo, naquela ocasião, conduzido por Ariomar e pelo companheiro Carlos Carique. Eu participei do processo, eu participei das audiências, eu fui, eu estava lá, eu não ouvi histórias e nem histórias, eu estava lá participando do processo. Depois o projeto chegou a esta casa, e por questões políticas, e é perfeitamente natural, a oposição, capitaneada pelo então prefeito, resolveu e achou por bem que deveria postergar um pouco mais. É natural, é da política. Precisou o Poder Executivo acionar o Ministério Público para que a matéria fosse apreciada. E aqui ficou quase mais de 1 ano, aliás, tramitando, aguardando a liberação das comissões sob a relatoria do vereador Augusto César. E nós tivemos alguma vez a promotoria, e falo na condição de base de apoio ao governo, para que nós pudéssemos dar andamento ao plano diretor desta casa, que estava efetivamente parado. E nós votamos em 2008 também por conta de intervenção da promotoria. E por conta também, muito oportuna, excelência, porque também a gente construiu as condições políticas necessárias naquele momento. Então não dá para a gente tratar a coisa aqui com simplismo. A coisa não foi simples, foi um processo muito complicado, foi muito difícil para a gente aprovar o plano diretor dessa casa, independente de as pessoas dizerem que foi isso ou foi aquilo. Eu não vou entrar no mérito, mas de fato foi uma grande batalha para a gente construir o plano diretor na cidade. Não foi uma coisa feita em 10 dias, como querem fazer agora, um processo de mudança em 10 dias para poder mandar para cá esse projeto. Isso é um absurdo que estão fazendo, um absurdo. Nós sabemos que foi quase 1 ano de discussão, foi o ano de 2005 e parte do ano de 2006, discutindo com a sociedade. Depois veio para essa casa, que fez inclusive 7 audiências, e eu não lembro de todos os vereadores participarem, nem nas audiências que essa casa fez. Foi um desafio para mim, para o vereador Fausto, o vereador Lauro, que era o presidente na época, e o funcionário Zeca, que saíam daqui de madrugada confeccionando as peças. Esse é o mundo real. Mas não quero aqui me adentrar a esses detalhes, que eu acho que isso não vai trazer exatamente nada para nós nesse momento. Como se diz, águas passadas não movem moinho. Mas a história é a história, e precisa ser contada por todos os lados, não apenas por um. E ontem eu fui mais uma vez, fui na primeira audiência, que aconteceu semana passada, e fui na audiência de ontem. E diferente da compreensão de alguns, a ideia não é construir nenhum apartheid. Isso não é verdade. Não é construir apartheid nenhum. Isso é uma compreensão, inclusive, indelicada do processo. Eu tenho facilidade de ouvir as pessoas, eu gosto de democracia, eu gosto do contraditório. Isso para mim é básico. Quem não tem condição não pode fazer política. E o que nós propusemos lá foi que houvesse uma abertura maior para que as outras comunidades pudessem ser ouvidas. Por exemplo, na segunda-feira passada, era para ter uma reunião no Colégio Enoque Amaral.
e disseram que não ia ter mais e trouxeram as pessoas para cá. Isso é o quê? Isso é o quê? Quando nós fomos fazer as nossas intervenções, vem para aqui. As comunidades, e a gente sabe disso muito bem, todas elas querem participar e tem como participar. O grande problema é que não há mobilização para a sociedade participar. Há um esvaziamento construído para que as coisas não aconteçam com participação social. Esse é o grande problema. Se você faz uma festa, tem pessoas que você convida, tem pessoas que você avisa. Quem você avisa, você diz, ó, vou fazer uma festinha lá, se você puder, passe. Não é assim? Quem você convida, você constrói o convite, vá, eu quero você lá, eu preciso de você, sua importância, sua presença é importante. E isso não está sendo feito. Ontem, eu lembro-me que o Cláudio Silva, coordenador, ele disse, nós decidimos que a audiência, que seria esse calendário. Eu pergunto a todas as pessoas que estavam lá, quem aqui participou dessa decisão? Ninguém. Sim. Então, como é que você define um calendário sem que as pessoas que estão ali participando não participou dessas decisões? Isso não é construção democrática. Eu posso estar equivocado, mas eu aprendi de forma diferente. Acho que democracia é outra coisa. Então, quando nós fizemos as intervenções, diferentemente do entendimento de alguns, foi para que as pessoas pudessem ser ouvidas. Não dá, por exemplo, para a gente querer concentrar, e mais do que isso, nós não temos um prazo para cumprir, nós não temos que correr contra o tempo. Ou seja, nós temos todo o tempo que a gente entender necessário, vereador Rosalvo, para poder fazer essas mudanças. Nós não temos que votar como a gente votou o Plano Municipal de Educação, que é o prazo. Na questão do plano diretor, a gente tem a questão dos 10 anos, a gente sabe disso, e que a gente precisa fazer com toda a calma e parcimônia do mundo, a fim de fato trazer aquelas mudanças que entendemos necessárias, ouvindo as pessoas. Nós tivemos lá em Itinga, por exemplo, Itinga, falando de Itinga, que é o maior bairro da cidade. Nós tivemos lá 20 pessoas da comunidade, teve muita gente. É justo isso? Aconteceu dessa forma, as coisas não acontecem na política, elas são construídas. Na minha compreensão, o esvaziamento está sendo construído e a gente precisa fazer um enfrentamento e externar efetivamente as nossas opiniões sobre isso. Quando nós tivemos, inclusive ontem, tentamos postergar um pouco mais o calendário, houve resistências, a gente acabou conseguindo amarrar mais 3 reuniões e a gente vai definir amanhã, deve acontecer, aqui não aconteceu na região de Chafariz, vamos construir, deve acontecer a de Vilas do Atlântico, vamos estar amanhã fechando, e certamente iremos fazer a do Parque São Paulo, já mantivemos contato com algumas lideranças lá para a gente poder fazer com que aquela comunidade seja ouvida. E esse é o papel da gente. Este é o papel da gente. Fiz isso quando era o governo que eu fiz parte e fiz de muito orgulho dentro daquele momento ter feito parte do governo Moema. Hoje estou na condição de opositor, mas a minha preocupação não é essa. A minha preocupação é que a gente possa de fato ouvir as pessoas a quem direito, para que nós possamos, digamos assim, ter ali todas as contribuições necessárias daquelas pessoas para a gente poder engrossar, digamos assim, as informações para poder fazer as mudanças que são necessárias. O que me preocupa é a estratégia montada para se conduzir. É a questão da metodologia. Eu discuti um plano diretor sem oficinas temáticas. Eu discuti um plano diretor sem efetivamente as condições, onde nem água a gente tinha, nem café a gente tinha. Chegou a água, mas não tinha copo. Assim, o que é isso que a gente está fazendo? Eu estou falando da 7ª economia do Estado, eu estou falando de uma cidade cujo orçamento, de fato, é de dar inveja a muitas cidades do interior, e estou falando do plano diretor da cidade de Lauro de Freitas, que é, sem sombra de dúvida, a segunda lei em importância do município. São essas questões que a gente tem feito as intervenções, e farei sempre porque é o meu papel, e eu aprendi dessa forma. Muito embora compreenda que a minha verdade não é absoluta, mas não fui convencido do contrário ainda, continuei fazendo essas intervenções.
Então estaremos aqui. Para concluir, vereador. Um momento, senhor presidente, com a licença de Vossa Excelência, 30 segundos para o vereador César para poder concluir a minha fala. Olha, meu senhor, mas vereador, eu jamais, respeito que então Vossa Excelência, vou aqui estar criticando a participação de Vossa Excelência. Mas pelo contrário, quando falei aqui, eu falei das intervenções de algumas pessoas que ali estavam fazendo o apartheid, sim, porque tinha o presidente do Araquém, lá da Associação do Araquém, e o povo de Vila do Atlântico queria, eles resolviam a parte deles, e ele queria a coisa separada deles, e que na realidade no passado, e aí só para contribuir com Vossa Excelência, está aqui, ó, em 2006 foram feitas 4 reuniões apenas, 4, das quais foi dia 15/3/2006, na Escola Municipal Santa Júlia, em Tinga, com o povo daquela região. No dia 22/3/2006, Portão e Cagi, na Escola Municipal Emerson Palmeira, lá no Cagi. Dia 29/3/2006, Centro Vilas, na mesma reunião que teve aqui, Centro Vilas, Buraquinho, Miragem, Ipitanga e a região, Araquém, Lagoa dos Patos. No dia 8/4, Maria Branca e Goma. O que a gente quer dizer, vereador, e até corroborar, é que nós teremos sim a nossa função quando o projeto chegar aqui. É de autoria do Poder Executivo Municipal. Eles estão fazendo as reuniões deles, nós estaremos indo lá, estamos indo, e Vossa Excelência sempre foi assim, eu respeito muito, para contribuir, mas não para modificar. Até porque se amanhã o projeto chegar nesta casa e o Executivo começar a querer opinar da metodologia ou o dia de audiência que nós queiramos fazer, nós não vamos aceitar. Então, com certeza, o Poder Executivo tem o direito, que são 8 reuniões. O que vale mesmo, tem que deixar bem claro, são as audiências públicas. Nós, população, iremos todos lá, eu mesmo vou mobilizar o meu povo para irmos no dia 27 para a audiência pública. Claro, eu quero deixar outra coisa. Vossa Excelência não vai remover o passado, até porque Vossa Excelência, nós sentamos juntos, eu e Vossa Excelência, debruçamos aqui praticamente 15 dias, faltando para terminar o ano, em meio festas de final de ano, e nós assumimos o compromisso de aprovar aquele plano. Por quê? Porque fomos responsáveis, mas não porque o promotor ou a promotora obrigava, porque ninguém é obrigado a aprovar nada nesta casa. O vereador tem direito a votar a favor, contra ou se abster. Nós aprovamos porque, junto com Vossa Excelência presenciou. Muito obrigado até pelo tempo estendido, Vossa Excelência até presenciou, e nós criticamos na época alguns vereadores que não fizeram parte, e nós estávamos aqui debruçados durante 15 dias para aprovar essa peça que aí está. Muito obrigado. Vereador. Vereador Luiz Marcelo, eu entendo a sua preocupação, são todas elas pertinentes, mas eu quero tranquilizar a Vossa Excelência que nós, quando esse projeto chega aqui, nós também vamos decidir o nosso calendário. Não mais de reunião, porque a gente acha que a gente precisa de reunião, a gente precisa fazer as audiências públicas, que é o que define. As audiências públicas que vai definir o nosso. E é o povo que tem autonomia e capacidade de decidir na audiência pública, na audiência pública, que tem capacidade de decidir o que quer para o seu bairro. Então, quero tranquilizar a Vossa Excelência, e com certeza eu vou ter o apoio de Vossa Excelência na construção dessas audiências que essa casa vai fazer. Então, se lá está sendo tocado com papaléguas, a gente aqui vai tocar com tartaruga, viu? Quero dizer que me conforta esse comportamento de Vossa Excelência, mas tratarei o peixe de olho no gato. Mas estarei aqui, senhor presidente, a título de informação, eu concordo com o vereador Augusto César que ninguém é obrigado aqui a votar ou a aprovar qualquer matéria, e a gente concorda com isso. Mas o que a gente quer dizer é o seguinte: a gente pode votar a favor ou pode votar contra, mas a gente não pode segurar uma matéria por um ano, e sobretudo uma matéria de grande importância como plano diretor, que foi o que aconteceu naquele momento. Ponto. Então eu queria dizer aqui, reiterar mais uma vez,
que nós estaremos acompanhando, construiremos essas audiências e que não existe audiência de executivo ou de legislativo. Existem coordenações de um poder e coordenações do outro. As audiências são da sociedade que, infelizmente, não está sendo mobilizada da forma necessária para poder participar do processo. Eu acho que é um processo contrário, que é de afastamento da sociedade da construção das alterações do plano diretor. Muito obrigado. Com a palavra o vereador Adelon.